Tava no mudo. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês estão assistindo essa monitoria, essa gravação. Vamos começar com... Vamos ver aqui por onde vamos começar. Tá bom. A gente tem que começar hoje com Geoda. Mas para chegar no Geoda, né, nós vamos fazer hoje quantis, vamos calcular I global de Moran e vamos calcular I local de Moran também. I Moran, ou melhor, né, I Moran global e I Moran local. E os quantis no Geoda. Nós vamos utilizar uma variável e vamos chegar nela pelo Excel. Tá bom, vai ser de boa. Vai ser rapidinho. Vamos fazer aqui. Vocês não estão vendo minha tela ainda, né? Então deixa eu compartilhar minha tela. Ok, vocês estão vendo minha tela então vamos continuar. O que a gente viu nas aulas passadas, nas aulas anteriores, né? Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho de Geoda e a gente viu, o mais importante, o DBF, né? O arquivo DBF lá, o arquivo Shift Share. Por quê? Para vocês projetarem dados em um mapa, vocês precisam fazer o mapa conversar com os dados, ou melhor, atribuir os dados a uma localidade no mapa, né, uma localidade específica. E não atribuir um dado, mas atribuir o conjunto de dados que você tem para aquela localidade a esta localidade específica. Vamos supor que você tem um conjunto de dados espaciais, né, de um dado. Você vai atribuindo, então, cada dado um ponto. Vamos supor que você tem para vários anos, cada dado um ponto, né, vários períodos. E como a gente viu na monitoria anterior, essa questão do Shift Share, ela é bem interessante naquela coisa que a gente viu de DBF, de formato de arquivo, né? DBF, formato SHE, SHX, né? Que os arquivos conversam entre si. O que ele quer dizer isso? Vamos lá. A gente fez aula de base de dados, né? Então, eu tenho uma base de dados prontinha aqui, né? De um artigo. Então, eu fui utilizando todas as bases de dados que a gente viu até agora, né? Então, IPADATA 2.0, IPADATA 3.0, IBGE, né? A própria Sidra, os censos agrícolas, a RAIS, o CAGED, a PNUD, o que mais que a gente viu? DataSUS, muita coisa, né? A gente viu bastante coisa. Então, vamos supor que eu fui pegando todos esses dados e fui montando uma base de dados, né? Aqui tem algumas coisas que a gente vai ver mais para frente, né? Tipo Shift Share, que nós vamos ver nas últimas monitorias, como calcular, né? Que vocês vão usar no trabalho de vocês. E aqui tem quantis também, né? Esses aqui são... Todos esses dados aqui são de quantis. São de quantis. De quantis não, perdão. São de QL, que a gente vai calcular também nas próximas monitorias. Mas não tem problema. Vou utilizar até as variáveis inteiras aqui, né? Essas variáveis, por exemplo, emprego 1000, que são advindas do RAIS, né? Foram um pouco mexidas, né? E a taxa de desemprego, uma variável que está bruta, né? Tá, como eu peguei na base. Mas tá bom, vamos para que é isso? Olha, então eu tenho a base de dados, né? O meu Excel é o Excelzão. Só que o Geoda, para ele montar uma mapinha, ele não lê Excel. Ele só lê formato DBF. Então, aqueles arquivos que eu baixei lá no conjunto de mapas, né, de Shift Share do IBGE, ou lá no conjunto de Shift Share do Nereus, né, que é os que estão no IBGE, vai ser isso aqui, ó, um arquivo DBF, ó, como a gente pode ver. Um arquivo DBF. Ó. E aí, eu crio esse arquivo DBF de lá. O que a gente tinha visto? O que são os pressupostos ali do arquivo DBF, né?
O arquivo DBF ele é diferente porque ele vai atribuir localidades, né? Então, por exemplo, aqui é o código da microrregião. Aqui eu estou trabalhando com as 558 microrregiões. Então, aqui eu tenho um código único para cada uma das microrregiões. Então, sempre que eu atribuir, por exemplo, um valor aqui, ó, população para 1991, para Porto Velho, eu tenho que atribuir a microrregião de Porto Velho. Aí eu vou atribuindo sempre a esse código. Esse código vai jogar no mapa para onde seria Porto Velho no mapa, e aí as bases vão se conversar entre elas, entendeu? E aí a gente consegue utilizar os dados para projetar mapas, né? Projetar mapas de cluster, mapas de quantis, para projetar índice de Moran, né? Os índices de Moran, para a gente ver a questão da dependência espacial. Então aí vem isso aqui. Gente, isso aqui é muito fácil. É você pegar, você monta no Excel sua base sempre, porque o DBF, que está aqui, que como eu disse para vocês, eu abro geralmente pelo OpenOffice, que eu acho mais fácil para mexer, né? O OpenOffice é de graça, tá aí para todo mundo baixar. Mas o OpenOffice é pesado. É um software pesado de você mexer nele, né? Um programinha pesado de você mexer. Então, se você for fazendo tirar dado daqui, pôr dado daqui, tirar, cortar, querer fazer dividir, não faz nada disso, gente. Faz no Excel. O Excel é de boa, é rapidinho. Faz tudo no Excel. Aí, quando você tiver a base, que você acha que está já adaptável, que está bem, né, bonitinha, aí faz um copiar-colar normal e joga aqui para o DBF. Joga aqui para o OpenOffice, né? Para o seu OpenOffice. E aí você vai ter a mesma base, reproduzindo a mesma base que está aqui no Excel, está no DBF. Pronto, lindo, maravilhoso. Dado isso, que seriam coisas que a gente já viu na monitoria, né, a gente vai para o Excel mesmo. Para o Geoda. A gente abre o Geoda, né? O Geoda, essa base é essa última aqui, que eu usei ela agora há pouco, mas para vocês, às vezes, não vai ter nada aqui nos recentes, aí é só vocês virem aqui, procurar, ó, vai estar os arquivos aqui, vocês põem DBase Database File, que é o de base, joga aqui, área de trabalho, ó, tá o artigo Economia, que é o lugar onde ele está, põe para abrir, pronto, ele já abriu a minha base. Aqui já tem tudo. Aqui, às vezes, quando você vai mexendo muito na base, o Geoda e o próprio DBF, eles vão colocando esses pontos 000, questões de formatação dele, questões de formatação americana, eles vão colocando essas coisas, mas pode ser que isso, às vezes, pode gerar alguns erros dentro do seu arquivo, dentro do próprio Geoda, mas às vezes não gera. É bem de sorte, gente. Às vezes você está fazendo tudo lindo, maravilhoso, às vezes você faz a mesma coisa e ele gerou um erro por causa desses zeros. Mas não tem problema. E aqui está a sua mesma base. Então, a sua mesma base que está no Excel, a sua mesma base que está no DBF, agora está no Geoda também. Quando a gente vai mexer no Geoda, a primeira coisa que a gente pode fazer é vamos escolher uma variável, né? Então, uma variável que a gente tira pura da base, por exemplo, é população. Vamos ver, por exemplo, como é o quantio de população, que é uma das coisas que vocês vão utilizar aqui. Ele não está deixando eu fazer o quantio. Às vezes ele não está deixando eu fazer o quantio porque eu ainda não tenho uma matriz de pesos espaciais, como o professor Paulo tinha comentado com você. Então, para eu criar matrizes de pesos espaciais, é só eu atribuir essa daqui, ó, o Ages Manager. Vem aqui para criar. Aqui eu tenho que escolher qual a variável que tem tudo. A variável que tem tudo é essa code micro. Então, quando eu venho para criar, ó, não está aparecendo a code micro aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar, por exemplo, uma poly-ID, que é essa minha poly-ID. E eu criei, eu já criei, mas é só vocês criarem ali essa poly-ID. E essa poly-ID, ela vai ter cada um número também. Porque, como vem lá do IBGE e do Nereus, esse ID pode ter número repetido. Esse porto micro, ele pode não ler por causa da parte de acentuação, alguma coisa vindo de problema. Esse CDGU também tem esse problema aqui, tá tudo 11, 12, tá só o estado, não tá a micro-região.
Então, você pode criar esse poly-d. Você vem aqui, né? Põe adicionar variável, aí você cria poly-d, tira a sua código micro, né? Que é o código da sua microrregião, que vai vir lá do IBGE, põe adicionar variável. Adicionou variável, ela já vai cair aqui dentro da tabela, sem grandes problemas. Se acontecer algum errinho, tenta fazer isso mais uma vez. Se você não der certo, se você não conseguir mexer nisso, o que você pode fazer? Adicionar no próprio Excel, que você vai puxar antes de tudo, uma variável poly-d, né? Ou seja, uma variável que atribua um número para cada microrregião já, um número específico para cada microrregião. E aí a gente faz trabalhando com ela como a variável de peso, né? Aqui, vamos fazer uma matriz de peso Queen, de primeira ordem, normal, como vocês viram com o professor Paulo um pouquinho, né? Então, uma Queen de primeira ordem normal é aquela que ela tem todos os, né, um centroide da sua microrregião, da sua cidade, né, da sua localidade. Ela tem todos os vizinhos de cima para baixo, da esquerda para a direita, em formato de X, né? Então seria o bispo do xadrez, né? Todos que estão em formato da cruz e do X são vizinhos dela. Tem seus encontros. Aqui. A criar, vou salvar aqui mesmo na área de trabalho, não tem problema. Crio a variável. Vamos ver se foi. Deu uma travadinha, mas eu creio que foi. Deixa eu ver se criou aqui. Não, não criou aqui. Será que ele travou? Já vamos saber se ele travou. Eu acho que ele travou. Vamos fechar o Geoda e abrir rapidinho outra vez. Sem problemas. Deixa eu fechar. Não precisa avisar, não. Então, aqui, ó, a última que a gente pegou, né? O artigo. Opa. O artigo. Vamos fazer rapidinho aqui, vamos ver se ele não vai travar. Vamos até dar um nome para ela diferente. Vamos falar que é a Queen de primeira ordem. Ó, ele não conseguiu criar. Sem problema, vamos criar uma outra aqui. Ele não conseguiu criar com poly, mas a gente tem no código micro, a gente pode, isso provavelmente pode acontecer de erro para vocês, porque esse erro não é tão incomum assim. Vamos criar uma poly micro baseado na code micro. Pronto, criei a polimicro, que é baseada na code micro. Então, eu criei uma polimicro em que ela vai ter os mesmos números, né? Ela vai ser baseada na code micro, nos códigos para micro. Crio uma queen com continuidade. Criei. Vou tentar por uma em primeira ordem outra vez. Ele não está dando, não está deixando criar. Vamos entender.
Às vezes, pessoal, pode ser porque eu não puxei todas as variáveis. Eu puxei só o artigo econ. Então, às vezes, ele pode ser por causa disso. Lembra que eu falei para vocês que isso é um erro comum, foi um erro meu. Tem que ter os outros arquivos, o SHX, todos os outros arquivos para eles conversarem entre si. Como eu joguei para cá só o arquivo, o DBF, ele está dando esse erro, mas sem problema. O mesmo arquivo que eu tenho aqui é o de outras bases, trabalhando para o Brasil também, isso aqui não tem coisas diferentes. Ó, posso jogar aqui, posso ver, vocês podem ver que é o mesmo arquivo, ó, só que tá vendo, ele tá esse aqui, ele tá numa pasta, ó, ele tá nessa IME, Brasil, V2, artigo e tal. Então lá vai estar os outros arquivos, o SHX, outros arquivos. Ó, aqui tá vendo, tá todas as variáveis que a gente estava trabalhando também. Né? Tem a poly, tem o micro, tá tudo aqui. Então, tudo que tá lá tá aqui. Vamos tentar criar aqui. É que esse aqui eu já tenho. Não tá com a poly. Eu já tenho vários criados, ó. Eu já tenho. Todas essas daqui são todas as matrizes de pesos. Eu já criei várias. Então, não sei, às vezes pode te dar erro por eu já ter criado várias matrizes de peso com iguais, ele falar que eu já criei antes. Mas tudo bem, vamos tentar criar uma nova aqui. Vamos ver se ele deixa. Criou. Tá bom. Ótimo. Então, o erro era esse, pessoal, tá? Eu estava puxando de um lugar que só estava o DBF, aqueles outros arquivos, o SHX, o SHP, né, que é o arquivo de Shift Share, todos esses outros arquivos não estavam juntos num lugar só. Esses outros, eles estão todos juntos num lugar só, eles estão nessa pastinha artigos, entendeu? Tá bom. Isso aqui é a variável que ele cria, né? Então, ela tem tipo Queen, ela é simétrica, aqui tá o nome dela, né? A ID poly é da onde ela, como ela tá chamando, né? Ela é uma variável de primeira ordem, 558 observações, né, porque tem o número de micro-regiões que tem, né, você tem micro-regiões no Brasil que não têm vizinhos, né, por exemplo, ilhas, e você tem micro-regiões que têm o máximo de 10 vizinhos, a média delas a média mediana em torno de 5, né, e um total de non-zero de 0,85%. Ok. Criamos a matriz de peso. Criamos a matriz de peso, já conseguimos usar praticamente tudo. Ó, vemos aqui no quantio. O quantio, ele não usa matriz de preço para ser calculado, né? No quantio, vamos usar, por exemplo, um quantio para a população de 1991. Pronto. Isso daqui dá para a gente ter uma ideia de. Já dá para a gente ter uma ideia inicial de clusters, dá para a gente ter uma ideia inicial de tendência, de aglomeração, de onde não tem aglomeração, na variável população, né? Então, né, a gente pega aqui, ó, as mais populosas, né? Você vê, existe existe claramente uma ocupação, né, no Brasil mais perto do litoral, né, principalmente, ó, em várias regiões do litoral que são muito perto ou muito perto dos litorais que estão nos quantios de maiores populações, né, o quantio de maior população aqui, ele vai de 275 mil, né, micro-regiões de 275 mil habitantes até 11 milhões 169, né, micro-região de São Paulo. E capitais de estado, né, que a gente tem várias capitais de estado, né. Então, em micro-regiões grandes, né? Tipo essa do Pará aqui, não lembro como que chama essa micro-região. Nós temos, eu acho que é a micro-região de Paratins. Parintins, não. Não lembro agora se chama Paratins ou Parintins. Onde tem a festa, né, do boi. Ok. Tá bom. Temos aqui os outros quantis, a gente pode andar com os outros quantis. Isso aqui dá para a gente ter uma ideia já de tendência, uma ideia de cluster, uma ideia de aglomeração, uma coisa bem importante. Assim, a nossa primeira coisa que a gente tem que fazer para olhar um mapa é olhar um quantil, para a gente já ter uma ideia como é a distribuição. Para você calcular quantil, existe um monte de tipo de quantil. Tem os percentis mapa, ó, que vai mostrar
por percentil, né? Vai ter os box lá, os box mapa que a gente vê também, quebras naturais, que são mapas bem legais você fazer quebras naturais. Ó, as quebras naturais aqui deram duas micro-regiões, São Paulo e Rio. Quer dizer o quê? Que elas estão muito fora da média nacional, né? Então a quebra natural jogou elas para fora. Aí ela jogou mais 9 para fora também, né? Mais 9 de quebra natural, que são grandes capitais, né? Ou grandes micro-regiões do interior, né? Como Campinas aqui, mas o restante são todas, tirando aqui também, não é. Não, aqui é a micro-região de Curitiba. São todas capitais, então. Creio eu. Essa daqui é uma micro-região só. E aí as outras quebras naturais, né? Então, pela quebra natural, 403 micro-regiões têm de 57 mil habitantes para 1991 a 348 micro-habitantes. Né? Tá vendo? Grande massa do Brasil. Mas tá bom. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, tá? Vocês podem dar uma fuçada, ver aqui que vocês acham alguma coisa diferentezinha para fazer. Tem os histogramas, tem Blockspot, que a gente já viu, tem 3D Sketchplotter, tem Bubble Charter, mas isso daqui, geralmente, o que a gente vai fazer, no máximo, é um histograma, um Blockspot e um Scatterplot, no máximo. Isso aqui, se a gente for fazer uma coisa fora disso, se, vamos dizer assim, a sua metodologia, a sua teoria mostrar necessidade. Aqui no cluster não vamos mexer nisso agora. Vamos mexer com um quantile que tem mais tendências a aglomerações. Por exemplo, taxas de desemprego 1991. Ó, você tem já algumas tendências bem fortes à aglomeração, né? Você tá vendo? Então, uma aglomeração de desemprego, de altas taxas de desemprego em 1991 aqui, outra aglomeração aqui, uma aglomeração aqui no interior do Nordeste, uma aglomeração no litoral, em cidades litorâneas ex-capitais, né? Uma aglomeração aqui entre Rio e São Paulo, né, nas grandes metrópoles aqui, e aí alguns resultados mais sortidos, né, pelo interior do Brasil. A gente pode ver uma aglomeração. Vamos ver se a gente consegue uma aglomeração melhor para 2000. Vamos ver para o mapa que ele dá para a gente. Bem parecido, né? Algumas mudanças, mas até que parecido com o que a gente tinha para 1991. Vamos olhar para 2010. 2010. Ó, já houve uma mudança para 2010. Né? A região aqui, o sudeste sul, né? Centro-sul aqui, já as altas taxas de desemprego para 2010, né? De 8,8% a 20%, já diminuíram bastante, né? O litoral nordeste, né? O interior nordeste aqui, essa região aqui, lá do norte de Minas e do sul aqui do nordeste, mas aqui se manteve, já tem alguma mudança, mas tem forte aglomeração. Uma variável também que pode demonstrar uma forte aglomeração, uma forte tendência, né? As variáveis de educação, né? Então vamos pegar, por exemplo, graduação em 2010. Ó, extremamente aglomerado, né? Extremamente aglomerado. A gente tem esparçado no espaço aqui, né? Alguns em capitais do Nordeste, né? Provavelmente aqui todas são capitais, né? Espírito Santo, aqui também em capitais. Aqui, capitais e alguma outra região perto. Aqui também bem concentrado em capitais nas grandes cidades. Até no sul do Brasil, você tem uma concentração em capitais e grandes cidades. E uma concentração muito grande, né, em São Paulo, algumas cidades
aqui do Rio de Janeiro e no sul de Minas, aqui, né? Nesse Triângulo Mineiro, a região sul de Minas, né? É bem essa região aqui, você vê pelo mapa, há uma aglomeração, né? Então, mostrando que há uma tendência espacial de concentração de altas porcentagens de população graduada, né? Aqui variando de 11% a 23% nessa região. Né? Então, isso provavelmente vai demonstrar que há um cluster de alto porcentagem de população graduada nessa região. E vamos lembrar sempre que você pode ter um cluster positivo, né, um cluster de aglomeração, né, aqui para esta variável, né, um cluster de aglomeração positivo aqui e um cluster de aglomeração negativo também. Mas não quer dizer que é negativo ou positivo, isso vai variar de variável para variável, né? Às vezes, se eu usasse aqui taxa de analfabetos e fosse, né, um cluster de aglomeração aqui, você vai falar, meu Deus, não é positivo, então, né, é negativo. Mas mais para frente a gente vai ver o conceito lá de low, low e high, high. Ó, as concentrações de taxas de graduação negativa. Ó, a gente tem uma concentração aqui, a gente tem uma boa concentração aqui e uma boa concentração, né? Uma concentração norte-nordeste aqui bem grande, bem específica. Eu não lembro se nessa base eu tenho analfabetos. Vamos ver. Não, eu não tenho analfabetos. Não. Não tenho, mas eu tenho empresas que empregam mais de... Não, aqui não há uma aglomeração tão clara assim como nas outras variáveis. Mas tá bom, acho que deu para entender o conceito de quantias, né? Então, ver as tendências, né, no solo, né, e possíveis clusters que podem se formar. Dado tudo isso e a nossa matriz de espaço, a gente pode ver. A gente viu que tem uma tendência, mas realmente há uma dependência espacial, ou seja, eu ser vizinho de um vizinho que tem alta taxa de graduação. Deixa eu só ver se está gravando, pessoal. Ainda. Tá gravando. Eu ser vizinho de um vizinho que tem alta taxa de graduação vai infringir em eu ter uma alta taxa de graduação? Vai haver uma tendência espacial para eu ter uma alta taxa de graduação? Ou ao contrário, eu ser vizinhos de vizinhos que têm baixas taxas de graduação, por exemplo, ou baixas taxas de desemprego, vai influenciar que eu tenha baixas taxas de desemprego? E se elas vão influenciar, né, como que funciona isso? Ou, por exemplo, eu tenho uma cidade chamariz, né, um polo, um polo de educação, por exemplo, né, uma cidade, cidades, por exemplo, como polos de emprego, né? Você tem uma grande vastidão de cidades menores, né? Cidades mais baseadas em economia rural e em serviços de menor qualificação. E perto dessas cidades ou dessas micro-regiões, você tem uma cidade muito pujante, onde o comércio dela, né, o poder, né, a hierarquia de comércio dela se esbrancha, né, se dissipa por todas as micro-regiões ao redor, as cidades ao redor, né, ela atrai estudantes para estudar nas universidades que estão lá, ela atrai especialização para os hospitais que estão dentro da cidade, que constituem a cidade. Então, né, a gente vai ver isso também. Às vezes pode ter, por exemplo, um high cercado de lows, porque esse high está se beneficiando dos lows ao redor, né? Ele vai oferecendo infraestrutura para as cidades ao redor. Mas a gente pode ter uma concentração de highs, né? Uma concentração de altos, de concentrações de uma variável em altos níveis, né? Ou uma concentração de lows também, uma concentração de variáveis em baixo nível. Vamos olhar aqui. Então, aqui a gente vem em Space invariante de Moran. Isso daqui é o I global de Moran. É o I para todo o I de Moran para todo o espaço que nós estamos analisando e para uma determinada variável. Então, vamos escolher uma variável. Vamos escolher inicialmente o population, 91. Vamos ver se há uma dependência espacial de população. Não há uma dependência espacial. É tecnicamente fraco.
né? Não se mostrou uma dependência muito alta, né? 0,05. Vamos ver para o andar dos anos no Brasil, para o andar dos anos de censo. Aumentou um pouco, uma tendência de aglomeração, mas ainda é fraca. 2010. Como a população não muda tanto de um ano para o outro, né, a tendência vai continuar fraca. Agora, uma variável que pode ter mais tendência de, como que a gente viu, pode apresentar uma tendência de aglomeração. Taxa de desemprego em 2010. Ó, aqui 0,5.977, né? Principalmente mostrando essa inclinação, né? Essa daqui vai ser o nosso high, 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 low, low, high, low, low, né? E mostrando que há uma tendência espacial dessas variáveis, né? Por quê? Ó, a gente pode olhar aqui. Aqui vão ser as variáveis que têm maior desemprego, né? Ou seja, as micro-regiões que vão apresentar maior desemprego e que são, no caso, vizinhas de outras regiões que apresentam alto desemprego, né? Aqui é o ao contrário. São micro-regiões que apresentam baixa taxa de desemprego e que são vizinhas de micro-regiões que apresentam baixa taxa de desemprego. E aqui a gente tem as low high e as high low, que são menos regiões, né? Mas nós vamos ver isso certinho mais para frente. Vamos rodar o de Moran para graduação 2010. Vamos ver se é uma dependência espacial em graduação 2010. Ó, também. Há uma dependência espacial da taxa de graduações em 2010, né? Então, quando a gente pega nas que tem baixa taxa de porcentagem, né, de graduação sobre a população em 2010, você tem uma concentração. Para as altas, você tem outra concentração. E nas low, high, você tem algo mais espaçado no espaço. Espaçado no espaço é ótimo, né? Vamos ver se... Aqui a gente não viu o QL ainda, mas um QL, né, que é um coeficiente locacional, né, vamos dizer assim, concentração de um certo tipo de atividade numa região é maior que na média do país, ou na média da base que você está usando, na média da sua microrregião, na média dos estados, na média do país, na média do mundo. Vamos ver se existe essa concentração para indústrias de transformação. Em 2009, existe uma concentração. Claramente, você tem indústrias, QLs de concentração de indústrias de transformação. Ó, você tem uma tendência espacial. Vamos ver mais um para a gente fechar. Né? Lembrando que isso é o I global. Vamos pegar especialização, né? Isso aqui é um índice de especialização da região, mostrar se ela é especializada em uma atividade econômica, ou seja, se uma atividade econômica dela é muito mais representativa que as outras regiões. Geralmente, e ao longo do território brasileiro, a gente pode ver micro-regiões, né, cidades, que têm especializações produtivas, né, clássicas, né? O antigo ABC tinha uma especialização da indústria automotiva, né? Por exemplo, regiões do interior do Brasil que é uma especialização de frigoríficos muito forte, regiões de Minas e no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do Brasil que é uma especialização de indústria siderúrgica, de indústria metalúrgica, uma especialização de agricultura em regiões do Brasil, né? Então, ó, há uma concentração, né? Há uma concentração no índice de especialização para o Brasil, há uma tendência que o ID Moran mostra que há uma dependência espacial dessa variável, né? Há uma dependência espacial da especialização produtiva ao longo do território brasileiro.
Tá bom. Mas como ver isso no mapa? Para ver isso no mapa melhorzinho, a gente roda o idmoran, né, local. Faço a mesma coisa. Escolho aqui a variável lá, por exemplo, começar pela POP de 2001, de 91. Escolho a minha matriz de peso que eu estou usando, gero OK. Aqui é para gerar os outros mapas. Coloco para gerar tudo, para a gente ter uma ideia. Né? Mapa de significância a gente não vai usar agora. A gente já tinha visto que não tinha uma dependência espacial. Quando a gente vê, existe um low-low, mas é muito mais uma dependência espacial de não uma baixa, né, independência espacial de não ter concentrações, não criar clusters de concentração de população, né? Aqui são concentrações de não ter população, ou de ter baixa população, né? De ter uma baixa população para a microrregião. Dado que aqui está só em população, né? Essa população não está dividida por metros quadrados e tudo mais. Vamos ver taxa de desemprego. Como que funciona a taxa de desemprego? Vamos fechar essa daqui. Opa, será que ele travou? Aí ele deu uma travadinha. Ei, Deus, ele travou, sem problema. Sem problema, às vezes o Dioda trava, tem que acostumar, né? É um software gratuito. Olha lá, ele quer falar que ele teve um problema, mas não tem problema. Só abrir outra vez, né? A matriz de peso, a gente já calculou, então se vem load, acha que onde você salvou, aqui nova, coloca para abrir ela outra vez, já deu load, pronto. Só vim aqui e pedir outra vez. Taxa de desemprego. Vamos pedir os mapas. Bom, a gente viu que tinha uma dependência espacial e a gente pode ver claramente pela LISA, né, pela análise espacial, de que há cluster, sim, há um cluster high, para né, altas taxas de desemprego. Né, então, nesse caso, micro-regiões, né, ou cidades, no caso é micro-regiões. Micro-regiões que têm taxas de desemprego alto, há uma tendência, né, há uma dependência espacial de que as micro-regiões vizinhas também têm alta taxa de desemprego, ou seja, elas formam um cluster high aqui de uma concentração de altas taxas de desemprego. Nessa região, aqui no litoral brasileiro, ó, existe essa concentração. Fora isso, há uma concentração de low-low. Ó, baixas taxas de desemprego. Tá vendo? Você atravessa 3 estados aqui, né? Você vai desde o norte, do norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, chega até o oeste do Paraná. Né? Uma enorme uma mancha, né, de micro-regiões que têm baixa taxa de desemprego e são vizinhas de baixa taxa de desemprego. Né? Então, você tem uma concentração low-low aqui. Você também tem uma outra concentração low-low aqui no oeste paulista, você tem uma concentração low-low aqui no sul de Minas, quase na divisa com São Paulo, né? Tem uma concentração menorzinha aqui no norte do Mato Grosso. Né? Há uma concentração high aqui no Amapá, no norte do Pará, né? Aqui no sul do Pará também. Vamos ver isso para outras variáveis. Dessas concentrações, a gente pode tirar muitas conclusões, muitas conclusões. Né? Você vê uma concentração, por exemplo, de renda ao longo do espaço, ó, a gente vendo que há dependência espacial e vê que há clusters claríssimos de concentração high e de concentração low. Então, com isso, você tira milhares de conclusões. Né? Com isso, você pode tirar muitas informações. Um mapa desse pode tirar muitas informações, pode te dar muitos indutivos, pode te dar um caminho para construir um caminho para adaptar a sua metodologia, para construir uma bibliografia, para estudar outra coisa, para dar um novo foco
esses dados vão te fornecer muitas informações que você pode utilizar, né? Então, existe uma concentração histórica de atividades que produzem, né, que tem valor agregado maior no sul-sudeste. Pronto. Clusters de concentração de renda, né, de high, aqui no centro-sudeste, né, e no sul. E um enorme cluster de concentração aqui no norte e no nordeste. Pronto, você tirou uma conclusão, você pode vir com metodologia, pode vir com biografia, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a sua metodologia sobre bibliografia, principalmente sobre bibliografia, né? Ela pode ao mesmo tempo vir ancorar os seus resultados, como também ajudar a explicar os seus resultados, né? Ela pode vir ex ante, ex post, né? Ok. Vamos pegar para mais alguma coisa. Graduação 2010, né? Que a gente já tinha visto. A gente já tinha visto que existe uma tendência espacial. E no mapa a gente pode ver que realmente essa tendência espacial se mantém, né? Você olha low, há clusters de baixa porcentagem, né, de população com graduação. Existem esses clusters. E há clusters de alta porcentagem de população com graduação. Aí a gente pode rodar, né, modelos econométricos, que nós não vamos fazer aqui nesse curso, né, mas nem para o trabalho de vocês, mas isso é facilmente rodar, né? Aqui eu tenho uma base de dados que já dá para rodar um modelo econométrico que eu poderia explicar, falar, essa concentração de renda, por exemplo, né, coloca renda na variável dependente e coloca como uma variável explicativa, né? A graduação 2010, coloca o desemprego, coloco o nível de alfabetização, coloco o nível de atividade econômica, coloco coeficientes locacionais de setores de baixa valor agregado e de alto valor agregado. Aí varia da sua metodologia que você está usando para rodar o seu modelinho, né, para rodar o seu trabalho. Vamos rodar para mais uma. Vamos rodar para especialização 2008. Né? Há uma tendência, né, espacial. Você tem regiões altamente especializadas. Você tem, sim, uns clusters, né? Principalmente esse aqui no Nordeste, aqui, que pega 3 estados aqui mais concentrados, mais Alagoas aqui no Sul. Né? Você tem um cluster. E você tem um cluster de low, né? De baixa especialização, Tem um cluster de low. Aqui eu acredito que deve ser nas margens aqui do Rio São Francisco, né? Você tem um cluster de low no interior do Ceará. Você tem um cluster de low aqui perto da divisa com Goiás, divisa perto de Brasília, né? Você tem um enorme cluster low praticamente em quase metade, mais da metade do Rio Grande do Sul, oeste do Santa Catarina e oeste do Paraná. Né? Que são regiões que têm baixa especialização produtiva. Né? Ou seja, elas produzem, vamos dizer assim, elas podem produzir pouco de tudo ou muito de tudo, mas elas não têm uma especialização, elas não têm um foco produtivo muito grande, né? Vamos supor, é aquela cidade, ela não é conhecida por produzir aquilo, né? Ela produz um pouquinho de cada coisa, isso gera uma especialização. Se alguém quiser trabalhar com especialização, qualquer coisa, a gente pode usar o índice de HH lá de Hirschman, Hirschman, né, acho que fala, não lembro agora. Mas o índice HH, que é muito conhecido, que muita gente usa, né? O índice HH monta market share, o índice HH monta... O pessoal do CAD usa índice HH, claro que é um índice mais robusto, que eles usam dados mais robustos também do que a gente vai usar aqui, mas desde o pessoal do CAD usa, o pessoal de marketing, publicidade usa, gente em economia usa, administração você usa, que é um índice de concentrações, né? Concentração, então aqui é a concentração, por exemplo, de atividades econômicas, né? Você pode ter um índice de concentração de especialização, o índice de concentração da sua marca na região, no Brasil, né? E aí vai indo, né? Aí
a gente vai, o pensamento e a lógica vai derivando. Do que eu tinha proposto para o professor, era isso. Era uma coisa bem rapidinha hoje, né? Essa coisa quase pré-natal aqui. Era uma coisa bem rapidinha hoje. E aí, para quando a gente voltar, a gente vir com o QL e com o Shift Share. E aí, mais ou menos, já caminhando para o fim aqui das monitorias, né? Para o fim da matéria também e para a realização do trabalho final de vocês. E aí, depois do QL e do Shift Share, eu vou fazer também uma monitoria final com dúvidas gerais de vocês. Alguma base que a gente não viu, aprofundar, por exemplo, lá no DataSUS. Tá tendo um erro aqui no Geoda, vamos entender por quê. Meu Shift Share tá errado, não estou conseguindo agrupar, porque tenho dados dos municípios e quero usar microrregião, não estou conseguindo agrupar, existem esses dados em microrregião? Vamos dizer assim, muitas das respostas podem ser respondidas simplesmente pelo Google, mas estou aqui para isso, então o que vocês precisarem também, vocês têm meu e-mail, e aí é só me mandar, a gente já resolve isso também, e no último dia a gente faz uma reunião com quem tiver as dúvidas aqui. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por todo mundo. E logo, logo estou enviando para vocês e postando lá no YouTube também para ficar à disposição. Um abraço para todo mundo. Até mais.